Nós vamos ler os capítulos 19, 20 e 21, tudo junto, misturado de uma vez. É que no domingo passado a gente fez o 19, e aí a gente não conseguiu acabar o 19. Se eu fizesse o 19 de novo, a gente não ia acabar nunca. Então eu falei assim, vamos fazer logo o 19, o 20 e o 21, que a gente já... Mas é porque, na verdade, o texto é uma história só, né? A gente já leu isso. É uma das histórias mais controversas do texto. E a gente vai ler lá 19, 20 e 21. Naqueles dias, em Israel, não tinha rei. Um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser sua concubina. É isso mesmo. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai em Belém. E ficou lá durante 4 meses. Eu vou frisar o brigou com ele e o 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa, e ele ficou ali 3 dias. Assim, o casal tomou suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os dois se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa, espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fica aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos e pão e vinho para mim, para a minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa, eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Por favor, não passe a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as 2 para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com esse homem. Claro, a coisa horrível era com o homem e não com a virgem e com a concubina. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava, e ficou ali até clarear o dia. De manhã,
o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca, um cutelo, e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Vamos para o 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan do norte até Berseba no sul e Gileade no leste, se reuniu em Mispá. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá, e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina. Nossa, que versão interessante dessa história. Então eu peguei o corpo dela, coitado de mim, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada um das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês estão aqui, são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. E todo Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para sua casa. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Ou os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naqueles dias, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens, especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia tirar com uma funda uma pedra num fio de cabelo. Só sniper, né, Issaçoeira? Sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. 400.000 contra 26.700. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Opa, o Senhor entrou na história. Até agora não tinha tido o nome de Deus, né? Mas parece que Deus entrou na história. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: sim. Então o exército israelita se animou de novo e eles puseram seus soldados em posição de combate novamente no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Porque se a gente fizer de novo a mesma coisa, a gente vai ter resultado diferente, né? Não, né? Não tem jeito. E aí o que aconteceu? E os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. E dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Muita paz mesmo. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor:
Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Opa, da outra vez era só vai, agora é vai porque vocês vão ter vitória. Ok, está melhorando. Então os israelitas puseram alguns soldados escolhidos em volta de Gibeá. Opa, mudou a estratégia, né? Mais de frente. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinham feito antes, e os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas. Nada, né? Cai 20 de um lado, 18 mil, e agora a gente está falando de 30. E diziam: nós já os derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército de Israel saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos das planícies de Gibeá. 10.000 homens dos melhores soldados de Israel atacaram Gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. E agora a gente vai contar essa mesma história de novo, de uma maneira mais detalhada. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá e espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. No 38. Os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas. Ele está repetindo aquela mesma história. E diziam: sim, já os derrotamos como das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá. E os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados dos benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Simão. Vamos fazer a conta. 18. 5.000 foram mortos nas estradas. 18 mais 5, 23. E os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2. Opa, chegamos aos 25.000. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. 4 meses de novo. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram e queimaram todas as cidades da região. 21. O povo de Israel havia feito em Mispá esse juramento: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma de nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma de nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. A liturgia não pode parar. O jeito de fazer o culto tem que ser o mesmo, e a gente continua estando em guerra, estando em paz. De todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispá? Porque eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispá seria morto. Haja oferta pacífica, né? O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: já sei, é o povo de Israel que está dizendo, tá? Não tem oração, não tem consulta ao Senhor, não tem nada. Hoje Israel perdeu uma de suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas.
Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispá? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens dos mais corajosos com essas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade. Eu não vou fazer a piada que eu estou pensando. E as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Agora a gente vai resolver tudo. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém não havia moças em número suficiente para todos. Quantos homens tinham sobrado? 600. Quantas virgens eles acharam? 400. Tinha 200 que estavam chupando o dedo aí, né? Não, fazendo teologia, né? A gente já falou isso no domingo passado. A gente vai falar de novo sobre isso. Não há mais... então o povo ficou... 14. Aí os benjamitas voltaram e receberam... 13, né? 15. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, obrigado, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposa para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas, porque afinal de contas eles tinham feito aquele juramento. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: já sei, vamos resolver. A festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uva e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas. E cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: não, por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles. Elas foram roubadas. Está tudo certo, né? A gente está... E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo e as suas famílias e as suas terras. E naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Senhor Jesus, que desafio meditar na Tua Palavra, quando queremos partir a partir dos nossos pré-entendimentos, dos nossos pré-conceitos, da nossa cultura. Mas dai-nos a graça nessa manhã de podermos fazer o contrário. Podemos ler a nossa cultura, podemos ler o nosso código de ética, a nossa moral, a partir da Tua Palavra. Porque assim conseguiremos ser cidadãos dos céus. Porque assim conseguiremos cumprir o desafio de sermos chamados filhos de Deus. Amém. O fim do livro de Juízes nos mostra, nos escancara a realidade do povo. O fim do livro de Juízes, e são duas histórias paralelas, o 17, 18, 19, 20 e 21, não trata da libertação do povo, não trata de um juiz sendo levantado, não trata de uma guerra contra um opressor externo. O fim do livro de Juízes, ele escancara quem é
esse povo que é conhecido como povo de Deus. Escancara a realidade de um povo que tem um espaço de adoração fixo, tem uma tenda, tem uma cidade chamada Betel, onde está a arca do Senhor, que tem as escrituras, que tem sua liturgia, seus sacrifícios, sua adoração, mas que, no entanto, o seu coração está completamente distante de Deus. Mateus capítulo 13, versos 14 e 15, Jesus, depois de contar a parábola do semeador, ele diz assim, ele cita Isaías e diz assim: e assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Isaías está se referindo a esse povo. A esse povo que, a despeito do compilador do texto dizer que não tinha rei em Israel, e parece que faz uma menção à monarquia, que é o próximo período depois do livro de Juízes, para mim aponta muito mais para o reinado messiânico de Jesus. Por quê? Porque vem a monarquia e essas coisas horríveis que a gente acabou de ler continuam acontecendo. Apesar do tema, apesar do coro do livro, da parte final do livro e de todo o livro de Juízes ser: e naquele tempo não havia rei em Israel, e o povo fazia o que queria. Isso é repetido no 17:6, no 18:1, no 19:1, no 21:25. Apesar desse coro, desse verso principal que parece que quer nos dar o tema, a questão principal não é a falta de um rei, um líder, porque eles tiveram vários juízes. A questão é cada um fazer o que quer. Cada um fazer o que quer não depende da existência de um rei. Cada um fazer o que quer depende da sua própria insubmissão. Então você pode ter espaço de adoração, você pode ter cidade, você pode ter texto sagrado, você pode ter templo, você pode ter pregador falando, você pode ter liturgia, cantar belos hinos, ter momento de ofertório, momento de oração uns pelos outros, separar as crianças, abençoá-las, mas ainda assim o seu coração está completamente distante. Então, antes de me envergonhar da história, eu prefiro me encarar na história e ver quem somos nós esse povo somos nós mesmos. Esse povo que se reúne e que pede a Deus autorização para matar a si mesmo, e que se levanta contra o seu próprio irmão, e que depois tenta fazer um arranjo, e que só vai piorando as coisas. Não, já sei, para a gente resolver aquilo, a gente vai e destrói a cidade de Jabes de Gileade, mas a gente não mata todo mundo, a gente deixa as virgens. Por quê? Porque a gente vai dar as virgens para aqueles 600 que sobraram. Não deu ainda faltam 200. Não, já sei, quando a gente fizer a nossa festa todo ano aqui, do aniversário diante do Senhor, a gente vai e manda as mulheres virgens dançarem lá fora, e aí se alguém pegar, olha, pegou, né? E aí a gente vai tentando dar jeitinho, e não vai resolver. O que resolve não é um líder, o que resolve é a sua submissão. Haver um rei ou não haver um rei, haver um presidente eleito, cristão, evangélico, batizado, não vai mudar a nossa nação. Se o seu coração, se o meu coração não se submeter ao Senhor, ter o nome de evangélico, carregar uma Bíblia debaixo do braço, não vai fazer diferença. Vamos começar do 19. O 19 mostra um levita que tem uma concubina. A gente falou bastante sobre isso no domingo passado.
fazer uma rápida recapitulação. O levita tem uma concubina. O levita é um adúltero. O levita tem outra mulher. Mas a sociedade da época isso era aceitável. Gênesis capítulo 2 diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Não tem concubina nesse texto. É monogamia, meu amigo. Não tem conversa. Quando Jesus é perguntado lá pelos fariseus: Senhor, mas e como é que a gente faz? Né? A gente pode dar carta de divórcio, e se a gente se aborrecer de uma mulher, o que acontece? Você assim, olha, Moisés fez isso, não fui eu. Moisés fez isso por causa da dureza do seu coração. Mas eu vos digo, casamento não é assim. Então isso é impossível. Então é mesmo, é claro que é. Se você não sabia, casamento é impossível. Deixa eu dizer para vocês de novo, casamento é impossível. Aos recém-casados, aos velhos casados, casamento não é possível se não for feito diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou virar um arranjo de interesse. Eu continuo porque eu tenho sustento financeiro, eu tenho conforto, eu tenho interesse no nome, eu quero... Eu não posso me alongar nesse texto que a gente já falou sobre ele no domingo passado. Mas enfim, nós começamos num texto com um levita que tem uma concubina. Era para parar tudo aqui, né? Era assim, para. Como assim? Você é o sacerdote, você é aquele que é o... Vamos trazer para você é o líder da igreja. Você é um exemplo. Não, mas tudo bem. E a concubina se aborreceu dele. Por que eu briguei tanto para a gente... Eu sugeri que a gente usasse a NTLH, porque todas as outras traduções, ou a maioria delas em português, vai dizer que a mulher se prostituiu, quando o texto original não diz que a mulher se prostituiu. O texto original diz que a mulher se fartou dele, a mulher se encheu, e ela provavelmente se encheu, e a gente disse isso domingo passado, porque ela não era tratada como mulher, ela era concubina. Os versículos seguintes chamam a mulher de moça. Muito provavelmente esse sacerdote era um camarada mais velho, de novo estou dizendo provavelmente, isso é minha interpretação a partir do texto, e que arranjou uma concubina, uma mais nova. Não é? Mas a sociedade permite. Está valendo. Não está. Quantas vezes a gente distorce a nossa teologia para abarcar conceitos... para se adaptar aos conceitos da nossa era. Quer ver um exemplo? Escravidão. Quantas vezes a escravidão foi justificada no nosso meio com a Bíblia? Textos como o de Paulo, que diz, olha... ele é seu escravo, mas para mim é muito útil, recebe ele como meu amigo. Aí alguém vai dizer, está vendo? Paulo não está lutando contra a escravidão. Nós não temos que lutar contra a escravidão. Nós temos que lutar pela dignidade humana, porque no Evangelho de Jesus não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, não há judeu. Somos todos miseráveis diante de Deus e precisamos da graça. Então a gente tem um levita que tem uma concubina. Essa concubina se aborrece dele. Muito provavelmente ela casou imaginando que não fosse ser concubina, que fosse ser mulher. E ela vai embora. E eu ressaltei o trecho de 4 meses, que parece que esse é o tempo das coisas se assentarem, né? Eu falei assim, depois de 4 meses o cara fala, não quer saber, eu vou lá atrás dela. Eu estou sentindo falta da minha concubina. Só para citar mais visitar mais um pouco esse pedaço, quando ele diz que ele volta e ele vai atrás dessa concubina, eu fico imaginando quais as motivações que levam esse homem a ir atrás dela. E percebam que quando ela chega nessa casa, lá ela é tratada como a mulher dele. O pai é feliz, recebe esse levita em casa, e lá ficam 3 dias, e o 4º dia, e o 5º dia ele quer ir embora, ele fala, não, fica aqui, porque aqui você é digna, aqui você não é mais uma concubina. Mas o homem quer voltar, e voltar para esse relacionamento em que essa mulher é apenas uma coisa dele,
é apenas um objeto dele, é apenas, deixa eu olhar a turma de novo, é apenas satisfação sexual para ele, porque ele não abraça, não ama, não assume essa mulher completamente. Para ele, ela é concubina. E a gente comentou sobre como a gente pode fazer isso, ou faz isso, muitas vezes em nossos dias, mesmo estando casados. O desafio de não ter uma concubina em casa não é apenas para aqueles que já têm uma mulher, mas somos para nós. Se você, mulher, só procura o seu homem para satisfazer as suas necessidades sexuais, você está transformando ele num concubino. Eu usei de propósito o contrário, porque eu sabia que todo mundo ia ficar pensando na versão contrária. Se você, homem, só continua casado pela segurança financeira que a sua mulher te dá, e eu estou fazendo de propósito os inversos, você está transformando o seu casamento num concubinato. Assuma por inteiro, são relações verdadeiras que a gente precisa. A história é longa. Essa mulher, essa concubina, sai da casa do pai, como bem disse o pastor Wilson, tem 2 jumentinhos que são, parece que a melhor parte da história, né? Os jumentos são só sendo valorizados ao longo do texto. O servo, coitado, é ignorado pelo patrão quando dá a boa ideia, vamos ficar aqui em Jebus, né, que é Jerusalém. Aí eu falei, não, jamais, nós vamos para a cidade dos crentes, vamos para Gibeá, a gente entrar em qualquer lugar, não, vamos para a igreja, vamos para o lugar onde tem gente crente, porque lá a gente vai estar protegido, porque onde tem gente que conhece o Senhor, jamais que a gente vai estar, a gente vai ser bem acolhido, afinal a gente é estrangeiro, né? Onde é que se acolhe estrangeiro? Se acolhe estrangeiro é na igreja. Onde é que a gente recebe hospedagem? Onde é que a gente tem alimento? Onde é que a gente é recebido? Né? Qual era o mandamento expresso de Deus a Israel? O estrangeiro que estiver no vosso meio, trate-o como se fosse igual. Então, se o estrangeiro a gente recebe bem, quanto mais nós que somos do mesmo povo. Abro um parênteses para dizer que essa semana, não sei quantos leram, o New York Times deu essa mensagem, deu essa reportagem, e a Folha traduziu, de uma igreja em Haia, na Holanda. Você leu, né? Uma igreja em Haia, na Holanda, que está em culto 24 horas por dia há mais de 3 semanas. Por quê? Porque tem uma família de refugiados dentro da igreja, e enquanto está tendo culto, a lei holandesa diz que as autoridades policiais não podem entrar no templo. E essas pessoas que estão lá dentro refugiadas tiveram seu visto negado. E eles são armênios, se não me engano, né? Armênios. E se o culto acabar, a polícia pode entrar e a imigração pode retirá-los de lá. E isso fez com que essa igreja recebesse recebesse oferecimento, né? Na verdade, vários pastores de diversas igrejas, de diversas congregações, de diversas denominações, se prontificaram a fazer esse culto, permanecer por 24 horas, dia após dia, para que o culto não acabe, né? Para que você tenha, e aquelas pessoas sejam protegidas. Não é só coisa ruim que a gente... Não é só coisa ruim que a gente faz junto, não. Tem coisa boa, a esperança. Mas isso é fazer o que Deus nos propõe. Isso é o desafio. Se há um motivo para a gente ter um espaço físico, é para acolhimento. Muito bem, eles vão para essa cidade, e aí o pior acontece, meu Deus, homens de Belial se reúnem, tem a conversa com o velho está chegando mais tarde, muito provavelmente andava devagar, por ser estrangeiro, provavelmente sua terra era mais longe da cidade, ele chega, já anoiteceu, quando ele chega na praça, ele encontra aquele grupo de viajantes, ele se pergunta, aquela conversa inicial, para onde você vem e tal, percebe que são da mesma cidade, fala, não, você vem para minha casa, não tem problema nenhum, vou te receber em casa. E aí esse velho vai para a casa dele, e na casa dele, ele também tem uma filha virgem. Eu digo assim, porque nada, deixa só por aí. Mas esse velho tem uma filha em casa. E o desenrolar do texto é que homens de Belial
homens insuflados por seus instintos mais horrendos, batem na porta da casa para violentar esse visitante. E a gente, no domingo passado, conversou com eles, assim, o que significa isso, que atitude horrível. Na verdade, essa é uma atitude de dominação de território. Porque ninguém conhecia aquele cara. E se aquele cara estivesse ali para sondar a terra, para comprar a terra, para se fazer possessor na terra, muito provavelmente um homem que fosse abusado já não poderia mais fazer isso. Então era uma forma de intimidação. Qualquer um que chegar fora aqui, a gente oprime. Por quê? Porque essa terra é nossa, essa casa é nossa. E esses homens então se irrompem contra aquele velho e dizem: não, traz aqui para fora. Nós queremos ele, nós vamos abusar dele. E aí o levita oferece de novo aquela que só serve para satisfação sexual. Ora, se ela só serve para isso, não, está aqui, ó. Fica com ela para vocês. E a mulher é abusada a noite inteira. E é jogada à porta da casa. E você percebe o tratamento de coisa quando ele acorda, se levanta, olha para a mulher jogada e levanta, vamos embora. Provavelmente os animais ele tinha alimentado antes de caminhar, né, Wilson? Provavelmente ele e o servo tinham tomado café da manhã, mas para a mulher é junto, bora. Esse é o levita, esse é o sacerdote, esse é aquele de quem se esperavam as melhores coisas. Então, essa história acontece no meio do povo de Israel, onde o cara achava que estaria, onde o levita achava que estaria abrigado. E quando ele chega em casa, ele leva essa mulher morta até a casa dele, ele nem devolve para a casa do pai e nem deixa ali. E aí imagino que no caminho ele começa a bolar o que vai fazer, o plano que ele tem. O que eu vou fazer diante dessa situação? A minha mulher foi a minha concubina, o meu objeto sexual, o meu pertence foi estragado, quebrou, não serve mais para nada. Não, ele serve para uma coisa ainda. E aí eu faço um parênteses para dizer o que para mim é o tema do 20, que mais do que uma guerra civil, é a disputa entre o que é persuasão do que é manipulação. O que esse levita faz é manipular o povo. Ele provoca uma guerra civil a partir de um sentimento de perda individual dele. Ele se levanta como um líder, e aqui temos um líder que congrega o povo. Primeiro provoca, ele sai mandando no WhatsApp mensagens terríveis. Ele sai mandando pedaço de carne, pedaço do corpo da esposa para cada uma das tribos de Israel. Para quê? Para chocar, para manipular. Porque qualquer um que visse um negócio desse, né, se encrisparia. Falou: não, precisamos resolver isso. Mas lembre que foi ele que entregou a própria mulher para ser abusada. E ele então, nessa forma de manipulação, provoca as tribos de Israel, recebe esse povo todo congregado, e aí vem todo mundo com gosto de sangue na boca, não, agora é a hora. E aí ele age, o versículo diz assim, que ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim: olha, vejam bem o que vocês vão fazer, né? Estamos aqui. E aí todos congregados como um só, falam assim: não, nós vamos acabar com esse povo. Como é que se fez isso? Mas, levita, conta direito essa história. Versículo 4 do 20. Então o levita, marido da mulher assassinada, explica: olha, cheguei com a minha concubina Gibeá, no território de Benjamim, para passar a noite. E os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Oi? Eles queriam te matar, levita? Não, né? E em vez disso, abusaram da minha concubina. Era exatamente o contrário. Eles queriam abusar, era dele. E ele botou a sua esposa para morrer. Você pode ter a cidade
de adoração correta, você pode ter a Bíblia, você pode ter o texto, você pode ter a liturgia, e ainda assim, você, em vez de falar a verdade, você pode estar mentindo em nome de Deus, manipulando os seus ouvintes. E ele, quando conta essa história, então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Eles cometeram um crime horrível no nosso meio. Eles, eu não. Eu, levita, não cometi nada. Eu tinha minha vida dupla com a minha mulher, tinha uma concubina em vez de ter uma esposa, tratava ela como objeto. Na hora do vamos ver, entre eu e ela, morre ela, não morre eu. Mas quem cometeu o crime em Israel foram os outros. Eu não tenho problema nenhum. E aí o povo, manipulado, insuflado, se junta e fala assim, não, então agora nós vamos nos reunir. Nenhum de nós que está aqui voltará para sua casa enquanto a gente não der um fim nisso. Vamos matar. E quantos homens se juntaram? 400 mil homens. E aí eles preparam um esquema de logística. Fala, dos 400 mil, que 10% sirva para nos preparar comida e nos ajeitar a logística. O resto esteja preparado para a guerra. Vocês lembram quantos morreram no primeiro e no segundo dia? No primeiro 22 mil, no segundo 18. 22 com 18, 40 mil. 10% deles também morreram. Me parece que não havia só necessidade de conversão em Benjamim. O próprio povo, iludido, manipulado, congregado, também estava distante do Senhor. Eles tomam as decisões sem perguntar a Deus. Lembre-se, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Vírgula. Cada um fazia conforme era manipulado. A gente acha que faz o que quer, mas a mídia, as propagandas, o marketing, todos são preparados o tempo inteiro para roubar a sua atenção, para te fazer ver as coisas da maneira que o manipulador, o proprietário, o dono, o vendedor, o comerciante tem por interesse. Nada mais assustador do que ver o povo de Deus reunido em nome de Deus para fazer algo que afronta diretamente a própria ordenança divina. Não, nós vamos dar uma passada de pano, vamos resolver, a gente está aqui e tal, vamos consultar o Senhor, quem é que vai? Ninguém perguntou, Senhor, devemos ir? Ninguém perguntou, Senhor, o que a gente deve fazer? Não, nós já decidimos, nós não vamos voltar para nossa casa, nós vamos entrar em guerra. Senhor, a gente só precisa saber do Senhor, qual dos 12 aqui que vão... E lembre-se, como é que era feita essa pergunta? Com urim e tumim, né? Era lançado sorte, você tinha as 12 tribos, as 12 pedras. Então assim, não tinha nem jeito de Deus não te responder. Ouso dizer, será que foi Deus mesmo que respondeu? Vai ajudar? Claro, eu entendo, e todos nós muito provavelmente concordamos assim, de que o Senhor nos governa acima de tudo, que Ele podia intervir, mas lembre-se, o povo estava completamente distante dele. O povo ignorava as premissas mais básicas. Que compromisso tenho eu? Não, vocês querem? Então tá bom, então façam o seu culto, ofereçam o sacrifício, façam a sua liturgia, está na hora de lançar a moeda. Pum, lança a moeda, cara o coroa, pum, beleza, vai ajudar. Vai, pum, toma na cabeça. E aí parece que no terceiro dia, eles de fato se rendem ao Senhor e olham e falam, Senhor, nós vamos mesmo? Agora vocês vão que eu vou vencer. Vocês já perderam, já morreu 40 mil dos de vocês também. E aí, eles mudam a estratégia, eles cercam a cidade, tem toda uma questão
bélica, de estratégia militar no texto, né? Eles, das duas vezes, tentam subir por uma estrada, né? A cidade ficava em Betel, no monte, ou seja, era muito mais fácil quem está descendo matar e atacar quem está subindo. Dessa vez eles falam assim: não, vamos mandar alguns ali, eles vão morrendo, a gente atrai, esse povo sai da cidade, e aí a gente ataca por fora. E aí a história acabou? Está resolvido, né? Nós extirpamos essa cidade, esse povo, mas matamos todo mundo. Não, por quê? Porque alguns conseguem fugir desses benjamitas. E aí 600 homens fogem e ficam, quanto tempo? 4 meses lá na rocha. Novo, né? Deixa para baixar. 4 meses eles ficam lá e falam: não, agora a gente precisa resolver, gente. A gente está diante de um problemão. Nós mesmos matamos nossos irmãos, entramos em guerra civil, lutamos com o sangue do nosso sangue. E a gente só foi piorando as nossas atitudes, né? Um homem que devia ser exemplo, que era um sacerdote, tem uma concubina, e nesse relacionamento pela metade, ele vai buscar essa mulher na casa do pai, ele volta, ele não é prudente no seu horário de viajar, ele chega mais tarde numa cidade, ele é atacado, ele oferece essa mulher, ele esquarteja essa mulher, apavora toda uma nação, joga um contra o outro, provoca essa guerra, e agora a gente matou e os benjamitas, e nós fizemos um juramento de que não daríamos nenhuma de nossas mulheres para eles. O que a gente vai fazer agora? Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus para ver o que a gente tem que fazer. A gente tem uma solução. Vamos ver se faltou alguma cidade se juntar com a gente na guerra. Faltou, Jabes de Gileade. Que beleza, os caras preferiram ficar e não atenderam a santa convocação. O que a gente vai fazer com eles? Faca. Mais morte. Então a gente destrói a tribo de Benjamim inteira, agora a gente vai destruir. Lembra que isso é só dentro do arraial, dentro dos crentes, dentro da igreja. Não, mas a gente não vai matar todo mundo, não. A gente vai deixar as virgens viverem. O que eu ia dizer no primeiro... Bom, eu vou terminar. Depois eu volto sobre o papel da mulher. E aí eles matam e encontram 400 virgens nessa cidade. Falei: não, mas não resolve. Eu tenho 600 homens lá. 400 virgens não resolve o problema. Pelo menos aqui eles não estão pensando em concubina, né? Pelo menos aqui já era para ser mulher mesmo. E ele falou: não, tem mais jeito. A gente faz as nossas festas anuais, a gente manda as nossas mulheres, as nossas filhas virgens, né, que vêm participar da festa e que vêm dançar, a gente deixa elas meio desprotegidas, e aí a gente fala para esses benjamitas, que eram tudo gente boa, e aí eles podem raptar as nossas filhas, e quando os pais vierem trazer, muito provavelmente não é a minha filha que eu estou falando disso, porque se fosse a minha, né, eu não falaria. Estou falando do cara que deu essa ideia, né? Porque ele diz isso para Siló. Fala assim: normalmente a gente vai à festa em Siló. Então, quando as virgens estiverem dançando ao redor da cidade de Siló, aí deixa os benjamitas virem e raptarem as mulheres. E a gente apazigua os caras, fala: não, você vai ter outra filha, esquenta não, coitado da tribo de Benjamim. Porque afinal de contas, esses homens benjamitas precisavam procriar. E para que serviria a mulher, se não para isso? Afinal de contas, uma tribo não poderia deixar de existir. E aí eles resolveram o problema. E aí acaba o livro. E naquele tempo não tinha rei de Israel, e cada um fazia o que bem queria. A maneira escrachada do texto, a maneira crua, nua do texto, é para dizer para mim, para você, que no nosso meio a gente vai se deparar com coisas ruins. Vão acontecer, infelizmente, coisas terríveis entre nós. A
A nossa conversão não vai nos blindar. Mas o texto aponta para a solução, que é esperar o verdadeiro rei, a quem a gente deve de fato se submeter. No tratamento de Cristo com a igreja, sua esposa, quem se oferece? A morte. É Cristo. Diferente desse sacerdote que oferece a concubina à morte, em Cristo é Ele que se doa. E é Paulo que diz, né? Portanto, homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem tinha que morrer era ele, em proteção da sua esposa. A mulher é tratada no texto como objeto, como coisa. Será que isso mudou muito? Ou melhor, será que isso deveria mudar? A primeira pergunta básica. Deveria mudar? Está errado tratar assim? O que o texto pode nos dizer, ou as escrituras em si podem nos dizer? Primeiro, a partir da tradução. Me parece que, ao traduzir a palavra por adúltera, e não por alguém que se aborreceu, por alguém que se fartou, se encheu do seu marido, me parece que o tradutor intencionalmente quer vincular a desgraça dela a seu próprio erro. Pode dizer, não, mas ela vai lá na frente morrer e vai acontecer isso tudo, porque primeiro ela se prostituiu e foi para a casa do pai. Perdão, não é essa a história. E isso me leva a refletir sobre a maneira como de fato temos feito teologia. O desafio nosso não é encaixar a Bíblia na cosmovisão do mundo. Nosso desafio é entender que em Cristo somos iguais, apesar do que diz o mundo. Se o mundo disser a mesma coisa, beleza, se ele disser diferente, eu fico com o texto. E isso vale para tudo. Por que eu friso isso? Porque a gente tem sido desafiado a relativizar não a teologia, mas o princípio cristão poderia dizer de igualdade, mas poderia falar também do princípio cristão de relacionamento. Não podemos fazer isso, ainda que haja toda uma pressão externa. Guerra vai ser sempre condenável. Ponto. O reino é de paz. Mas se alguém estiver tomando a minha capa, o que eu faço? Dou também a túnica. Mas se alguém estiver me obrigando a andar uma milha, ética do reino. É impossível? É como casamento, né? Se não tiver Deus, Se não tiver Deus, Não podemos arranjar jeitos e maneiras de trazer e de ficarmos ajustando a nossa visão, ou a cosmovisão moderna, pós-moderna. Como é que é agora? Agora já é. Depois do pós-moderno Como é que é?
Não é uber-realidade, é ultra-realidade, hiper-realidade. Né? Agora já se fala da hiper-realidade. Assim, ou seja, cada um é um universo. Mentira! Nós somos manipulados o tempo inteiro. Não se iluda. Escolha hoje, como disse Josué, a quem vocês vão servir. Falei isso hoje de manhã na nossa discipulado, na classe de discipulado com os meninos para o batismo. A nossa opção de liberdade não é opção para fazermos o que quisermos, mas para escolher a quem vamos servir. Se vamos servir a Deus ou às nossas próprias concupiscências. Se vamos servir a Deus ou aos nossos próprios desejos. Se vamos servir a Deus ou às nossas próprias vontades. Não tem outro caminho, não tem conversa. Não adianta ter os elementos corretos. Não adianta ter Bíblia, não adianta ter espaço de adoração, não adianta ter espaço na agenda, se o seu coração não estiver convertido e transformado. Se ele não estiver submetido ao Rei. Nós vamos nos reunir e vamos nos reunir para fazer besteira. Nós vamos nos reunir para matar outros. Nós vamos nos reunir para nos dividirmos, nos agredirmos. O texto não conta, porque o texto é sempre da história do vencido, né? Mas eu imagino que em Benjamim o pessoal também tivesse reunido. Vocês se perguntaram por que em vez de eles entregarem os filhos de Belial, que estavam na cidade de Gibeá, eles simplesmente se resolvem, não, nós somos um povo, e prometem se defender? Qual será a manipulação contada entre eles que os fez enxergar que deveriam se defender como tribo e não reconhecer o próprio delito? A gente está encerrando o livro de Juízes para dizer que nossa esperança não está em juiz nenhum. Não deve estar em juiz nenhum que possa andar entre nós. Não, mas o meu pastor... Não sei quem é o seu pastor, mas... Não. Vai falhar. Vai. Não falhou ainda? Vai dizer para você, vai falhar. Vai. Ou entendemos que o problema é fazer o que queremos, ou acharmos que estamos fazendo o que queremos e não estamos submissos ao Senhor, ou então a gente vai viver errante, tomando decisões equivocadas e deixando de anunciar, de refletir a beleza do reino, de anunciar a alegria do reino. Mas há esperança. Há esperança porque existe gente que de fato se converteu ao Senhor, teve um encontro com Deus, tornou o rei e abriu mão de dirigir a própria vida. Então, quando a gente pensou em deixar o momento de oração para o final, era para criar esse espaço de conversão, esse espaço de reflexão para que você enxergue as concubinas que você tem levado, os relacionamentos que você tem tido pela metade, as decisões que você tem tomado, lançado sortes, achando que está fazendo em nome de Deus, e simplesmente seguindo sua própria cabeça. Deixa eu experimentar, deixa eu ver. Senhor, já está tudo certo, eu decidi que eu vou fazer guerra, eu decidi que eu vou matar todo mundo, eu decidi que todo mundo estaria aqui junto, que a gente não vai voltar para nossas casas enquanto não acabar com eles. Só me diz aí, qual tribo vai primeiro? Quantas vezes a gente faz isso? Eu já decidi qual emprego que eu vou ter, onde eu vou morar, quantos filhos eu vou ter. Senhor, só me ajuda aí em passar a lei do Congresso que adia um pouco mais a reforma da Previdência para eu poder aposentar cedo. Tudo bem, eu sou super pecador, estou falando de mim mesmo. Mas não é assim o nosso relacionamento com Deus. A gente vai
decidindo. Eu falei assim, peraí, mas quem é que está no comando mesmo? Ah, tá. Então não adianta ter os elementos se o coração não estiver convertido. E aí, o meu convite é que a gente, se você entende que precisa, como eu entendo que precisa, se converter ao Senhor e, mais uma vez, e dizer, Senhor, por muitas vezes eu tenho me deixado manipular por aquilo que vejo, sem me inteirar completamente daquilo que o Senhor deseja a respeito daquilo. O que eu posso falar, a gente pode estar fazendo errado por ativismo mesmo. Esse povo errou no ativismo, não foi na omissão. Eles se reuniram, eles decidiram matar, eles decidiram depois como é que resolvia. Não, a gente vai arranjar virgem, vai roubar dali. E eles foram fazendo decisão. Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero primeiramente confessar o meu pecado. Meu pecado, Deus, de não ser pleno e inteiro e íntegro naquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos para fazer. E não é uma questão de tempo dispensado, Senhor, simplesmente. Não é uma questão de quantidade de horas ou minutos, mas sim de um coração completamente entregue naquilo que estou fazendo. Senhor, muitas vezes estou no trabalho, pensando em estar em casa, estou em casa, pensando em estar de férias, estou de férias, pensando em estar na igreja, e assim vou levando a vida de maneira parcial, incompleta. Me perdoa quando me relaciono com alguém na expectativa do que de bom virá dessa relação e não em reconhecer o Senhor no rosto daquele meu irmão e irmã. Me perdoa quando no trabalho faço o que tenho que fazer apenas para mostrar o quão eficiente, capaz, inteligente eu sou, e eventualmente para receber aplausos, e não porque compreendo o real impacto daquilo que eu faço no meu dia a dia. Me perdoa quando ensino os meus filhos a repetirem esse mesmo modo de vida, que valoriza mais o que se aparece ser do que o que se é. Me perdoa, Senhor, quando eu suspiro por um juiz libertador que virá e mudará a minha vida, quando sou eu aquele que tem que reconhecer, que deve, diante de Ti, tomar as decisões e escolhas, guiados por Ti, por Teu Espírito Santo. Me perdoa quando, manipulado, eu dou vazão aos meus desejos, às minhas concupiscências, aos meus maus pensamentos, e me sirvo de instrumento para o ódio, para o assassinato, para a divisão, para a dissensão. Me perdoa quando uso o púlpito para manipular
e não persuadir. Quando quero transformar os outros em cópias de mim e não discípulos teus. Quando quero empurrar a minha visão de mundo e não apontar para ti, Jesus. Preciso do teu perdão. Preciso da tua conversão. Porque homens e mulheres convertidos, Senhor, salgarão a terra e provocarão a sede da água da vida que és tu. Porque homens e mulheres convertidos levarão luz para esse mundo que jaz no maligno e que cada vez mais se afasta de ti. Me transforma, Senhor, transforma os meus irmãos, converte-nos a ti mais uma vez. Sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Confessamos nossa fraqueza, nossa fragilidade, nossa debilidade diante de um Deus que é e que pode ser em nós, se nós assim o convidarmos e assim o pedirmos. Isso fazemos nesta manhã. Vem habitar em nós, Senhor. Nos livra de nós mesmos. Nos livra de nós mesmos, Jesus. Amém.